A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos alunos da Escola Bíblica Dominical da classe dos adultos. Sou o presbítero Marcelino Moraes, estou na coordenação da Escola Bíblica da Igreja Assembleia de Deus em Delmiro Gouveia, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Isaías Onofre. Chegamos mais um final de trimestre, um final de estudos bíblicos das nossas lições bíblicas do segundo trimestre do ano de 2020, que nos trouxe um tema muito interessante para a nossa vida espiritual. A igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é a última lição, a lição de número 13, que tem como tema a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo da nossa lição está escrito assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. A verdade prática nos ensina que o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Amados, todo o tema ele está fundamentado no capítulo 6, versos 10 e 20 da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Então, em sua casa, onde você estiver, você pode ler, fazer essa leitura para o seu crescimento espiritual. Amados, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e manter-se firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam estar revestidos de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, do versos 10 ao verso 20. Adverte-nos acerca da hostilidade dessas forças malignas. Ensina-nos como combatê-las e vencê-las. Amados, vamos tratar nesta lição de Efésios capítulo 6 a respeito da guerra espiritual que todos os cristãos, todos os crentes em Jesus Cristo enfrentam. Alguns subestimam por completo os ataques do inimigo e suas ciladas. Outros enaltecem o poder do inimigo e se esquecem de que Cristo já o derrotou na cruz do Calvário e que nos deu poder contra as serpentes e escorpiões. É só ler Lucas capítulo 10, verso 19. Então, amados, o apóstolo Paulo, nos dias de hoje, através da escritura sagrada, através do texto sagrado, o apóstolo, ele convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. A igreja de hoje precisa ter a consciência que precisa revestir-se de toda a armadura de Deus. Você sabia que estamos em uma guerra espiritual? Como vencer essa batalha tão difícil? Amados, esta guerra está no mundo das ideias. Ela não é uma guerra física, mas ela acontece no mundo espiritual. Nós não vemos e muitas vezes
Nós somos resultado desta guerra. Precisamos conhecer e prepararmos para essa batalha. É necessário conhecer o campo onde vamos militar e conhecer as armas espirituais que precisamos usar para sermos vencedores. O primeiro tópico, ele fala sobre o preparo espiritual do crente para a batalha, fortalecido no poder do Senhor. A expressão em Efésios, fortalecei-vos no Senhor, Efésios 6, 10, parte A, indica que não temos poder em nós mesmos. Não temos poder em nós mesmos. Ele é conferido, ou seja, esse poder ele é conferido pela comunhão com Deus em Cristo Jesus. Este poder ele é transferido para o crente por meio do Espírito Santo de Deus. Precisamos, amados, viver em santidade. Precisamos viver cheio do Espírito Santo de Deus. Precisamos ter uma comunhão verdadeira, ou seja, uma conversão, uma verdadeira conversão, conhecendo as Escrituras e, acima de tudo, colocando em prática aquilo que ensinamos, aquilo que aprendemos. O poder de Deus, ele está disponível aos que são fiéis. Então essa comunhão com Deus, ela depende de cada um de nós. Precisamos fazer a nossa parte, uma vida de santidade, uma vida de conversão verdadeira, estudando as Escrituras, mas acima de tudo, colocando em prática em nossas vidas. Queridos, este poder, ele está disponível para nós. Em Lucas capítulo 10, verso 19, Jesus Cristo, ele mesmo disse: eis que vos dou poder para pisar serpente e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. A lição nos ensina que devemos ser vigilantes em toda a oração e súplica. O apóstolo, ele enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada, cheia pela prática da oração. A oração, ela é a chave da vitória do cristão. Para você ter vitória, para nós termos vitória, a oração ela tem que fazer parte da nossa vida diária. Orarmos a todo instante. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. A oração, ela é uma arma espiritual. É o segredo, é o caminho, é o início que a vitória virá. Queridos, precisamos suplicar, clamar. E esse clamor deve estar acompanhado, sabe de quê? De vigilância. Quando lemos Isaías 59, versos 1 e 2, aprendemos uma lição muito interessante. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouçam. Amados,
iniquidade. É quando o pecado se torna normal. E isso a gente percebe na sociedade. Então, quando a prática do pecado ela se torna normal, está acontecendo a iniquidade. E quando o pecado se torna normal, Deus julga o seu povo. Então precisamos vigiar. Além de orar, vigilância. Há pessoas que oram muito, mas que não vigiam. Há pessoas que elas frequentam todos os trabalhos da igreja que congrega. Até oram, mas não vigiam. Então nós precisamos vigiar. Porque as Escrituras nos ensinam que o inimigo das nossas almas anda em derredor, procurando uma brecha para que possa nos tragar. Mas quando estamos revestidos da graça, do poder de Deus, pode ter certeza que o mal não vai lhe tocar, não vai nos tocar. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. É isto que aprendemos neste primeiro tópico. No segundo tópico, o autor da lição, ele fala no conhecimento do campo da batalha. Primeiro, precisamos entender as astutas ciladas do inimigo, do diabo. O adversário é astuto, o adversário é sagaz, é ardiloso, isto é, cheio de astúcia, ou seja, artifício, cheios de truques. Ele tem um método de trabalho, sua maneira em cada lugar, ele age de uma forma, é um método astuto, um método mentiroso, e não podemos cair nas astúcias ciladas do inimigo. Algumas das suas astúcias podemos citar. Confundir a mentira com a verdade é uma característica do inimigo. A mentira, às vezes, ela espalha dentro da sociedade, dentro do segmento social, e toma-se por verdade, e as pessoas ainda propagam, ainda ajudam o inimigo a disseminar a mentira no meio do povo. Sabe, outra astúcia é deturpar as Escrituras sagradas, dissimular, induzir a dissimulação, a hipocrisia. Tudo isso, ele induz as pessoas a fazer isso no meio social. Sabe outra? Fazer falsos sinais. E muitos pensam que às vezes é Deus, ou às vezes são Deus, mas não é, não é? Então, ele também uma característica dele fazer acusações, semear a incredulidade, promover ideologias anticristãs. Diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Queridos, há um conflito contra o reino das trevas. Paulo, ele enfatiza que esse conflito não é contra carne e sangue. A batalha, ela não é física, mas travada no mundo espiritual. Ao lermos Efésios,
capítulo 6, versos 12. O apóstolo ele escreve: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Meu querido, nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa humana, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. É bom entender que a luta não é contra o seu irmão, a luta não é contra o seu filho, contra o seu esposo, não é contra os seus familiares, não é contra o seu amigo. A luta, ela não é contra carne e sangue, não é contra a pessoa humana, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Amados, a gente aprende nesse segundo tópico que o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. A vitória é sua, meu irmão, pelo sangue de Jesus Cristo. E o terceiro tópico, o autor ele nos ensina sobre as armas espirituais indispensáveis de defesa. Na batalha espiritual, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento que é dado por Deus aos seus fiéis. As armas indispensáveis de defesa são 5. A gente elenca 5. Em Efésios 4:14, ele diz: cingindo-os os vossos lombos com o cinturão da verdade. O apóstolo ele começa a fazer uma analogia com o equipamento que o soldado romano na época usava. Então ele usava um cinturão. E ele faz essa analogia bem interessante quando ele diz: cingindo os vossos lombos com o cinturão da verdade. Queridos, falamos da verdade da doutrina de Cristo. Você vai vencer com a verdade. A verdade, ela resulta em integridade do soldado de Cristo. É a primeira arma, é da verdade, que traz integridade. Quem é íntegro pode até ser acusado, até morrer, mas na eternidade ele será preservado. Amados, a segunda arma, o apóstolo ele refere a couraça da justiça. Refere-se à justiça de Cristo, a vida santa e a retidão moral do soldado no campo de batalha. A terceira são os calçados, as sandálias. Ele diz: calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Refere-se à firmeza que o evangelho lhe proporciona, a prontidão do soldado em testemunhar de Jesus Cristo. Eu e você, nós precisamos testemunhar de Cristo na sociedade. O apóstolo refere sobre o escudo da fé. O escudo que o soldado usava. Ele faz referência à fé inabalável de Deus, que defende a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparada pelo diabo. Você vai vencer com o escudo da fé.
e o capacete da salvação. O soldado romano, ele usava um capacete. Paulo faz uma analogia referindo a certeza da salvação que já recebemos em Cristo. A convicção de plena salvação no último dia. E por último, o apóstolo, ele menciona lá no capítulo 6, versos 17, a espada do Espírito. Ele faz a analogia da espada do soldado com a espada do Espírito. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante, capaz de discernir os pensamentos e as intenções dos nossos corações. A palavra é para ser praticada, não simplesmente decorada. Há pessoas que usam, que conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas a dificuldade é na prática, é colocá-la em prática. Queridos, a espada do Espírito é a única arma disponível, tanto para a nossa defesa e para o ataque. A palavra de Deus é usada para resistir às ciladas do diabo. É usada para derrubar as fortalezas de Satanás. Então a gente conclui que as armas ao nosso dispor não são, ou melhor, as armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Amados, concluímos esta reflexão. A vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. E por isso nós concluímos que a Escritura convoca o salvo, aqueles que estão caminhando para a salvação, a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.